assim, hoje todo mundo busca por um arquiteto, principalmente também áreas comerciais. Você ter um espaço bonito e bem projetado, isso atrai o cliente. Independente, assim, do que você vende. Hoje ninguém quer entrar num lugar feio. Ainda mais na época que a gente vive, que tudo tem que ser instagramável, né? A pessoa quer tirar uma foto, a pessoa vê uma parede legal, ela vai... Sim, porque às vezes, vamos supor, você tem uma loja de roupas. Às vezes você vende muito no online. Mas você tem que ter um ambiente bonito para você tirar foto. Não é? Então, assim... Total. As pessoas buscam por ter espaços bonitos. E você ter espaços bonitos e bem projetados também te traz bem-estar. Vontade de ficar ali, né? Se você entra, por exemplo, numa loja e tá tudo bagunçado, tudo... Você não sabe nem para que lado que tá. Agora você entra numa loja que foi projetada, né? Então, assim, eu tenho até um exemplo de área comercial de uma cliente, né, que é uma loja de bairro, mas é uma loja muito, assim, ela tem muita coisa. E era uma loja muito antiga, mas ela estava mais simples. E a gente fez um projeto para ela. E ela continuou no mesmo lugar, né? Só mudou o ponto. E fizemos um projeto totalmente novo. E ela fala que, tipo assim, melhorou muito o fluxo dela de cliente. Entendeu? Então, às vezes tem gente que fica com medo, se eu vou deixar a loja muito bonita, eu vou inibir o cliente. Não, você vai valorizar. Pelo contrário, né? Você vai valorizar, né? Assim, quando eu digo do local, assim, né? Então, assim, é a mesma coisa você estar num shopping, você gosta de olhar as vitrines bonitas, isso te atrai, não é? Sem dúvida. Então, assim, a gente é muito visual. Eu lembro até uma época, quando fez a segunda parte do shopping aqui em Londrina, que a parte nova era bem mais iluminada. O piso, né, a diferença, porque era novo. Uhum. E você ia de um lado pro outro do shopping, e quando você saía da parte antiga pra parte nova, você falava assim, nossa... Parecia que você estava em outro lugar, né? Parecia que você atravessava um portal dentro do mesmo negócio, mas por ser novo, a iluminação... Parece que era diferente, assim. Então, até dentro do marketing, a gente fala uma frase que é... Eu prefiro ir da parte nova. Eu prefiro a praça da parte nova do que a outra. Então, justamente, porque é mais... É mais arejado, é mais... Tem muita planta ali no meio, que é o que a gente fala, né? Foi pensado para as pessoas permanecer ali. Realmente, é diferente. Não tem o que falar. A hora que você passa ali nessa divisão da parte nova pra parte antiga, você percebe. E tem uma frase que a gente fala que é que a beleza vende. O visual vende claro em que tudo. Vende. Se você chega num restaurante e você olha e o prato não é bonito, você já faz assim... É um profissional que se veste bem, que se tem uma boa apresentação, você enxerga ele de uma maneira diferente. Então, toda essa questão é muito importante que você está falando. Sim. Eu fico imaginando quantas lojas poderiam ter seus resultados melhorados Sim. por ter um arquiteto fazendo um projeto ali, né? Sim. Às vezes, eu entro em alguns lugares assim, eu falo, poxa, essa loja tem tanto produto bom. Esse cara podia ser meu cliente. Se ela fizesse um projeto, ela ia mostrar com outros olhos, entendeu? O produto dela. Eu acho que talvez muitas pessoas ainda não se despertaram para isso. Mas talvez depois do que a gente tá conversando aqui... Sim. Pode ser que algumas pessoas assistam e falem assim, ó, eu acho que eu preciso mexer na minha loja. As pessoas têm que entender, eu vou gastar. Vai gastar sim, não tem como fazer uma reforma sem gastar. É investimento nesse caso, né? Mas é um investimento. Você sempre tem o retorno. É investimento. Eu vejo até pelo meu escritório. Quando eu que daí a gente começou a falar da história, já mudou todos os assuntos. Mas assim, eu comecei o escritório, trabalhar só com o escritório mesmo em 2016. E foi com um pessoal que também trabalha, né? Uma equipe de construtora. Então, nós trabalhamos nosso escritório junto em parceria. E eles me convidaram. E assim, o nosso escritório era mais simples, né?
E assim, e aí depois a gente precisa melhorar, porque né, a gente quer atingir qualquer pessoa quer ter eu vou procurar um arquiteto, vou procurar um construtor, eu quero entrar num lugar bonito, né? Porque eles não fazem coisas tão bonitas. Justamente. Daí nós montamos o escritório novo e assim, dá muita diferença até no bem-estar para você trabalhar. Então eu tive a prova própria comigo, entendeu? Produtividade muda, né? Sim, você chega, tá num lugar bonito, você tem... Eu lembro que na época, quando a gente tava com o escritório novo, eu ainda não tinha filho, né? Mas eu já estava grávida, porque aconteceu tudo no ano, né? Da pandemia. Escritório novo, gravidez, pandemia, tudo num ano só. Mudança tranquila. Mas eu ficava lá de boa até 7 horas da noite, sabe? E uma vez eu já tava assim... né, eu já tava no finalzinho, eu lembro ainda, né, o Vanderlei que trabalha comigo falou, Ju, vai embora, você tá fazendo o quê? Que você tá grávida? E eu falei, não, vou adiantar as coisas, porque depois que nascer eu não sei como que vai ser, né? Então eu ficava lá, porque era gostoso, entendeu? Você trabalhar e tá num espaço ali. Então, as pessoas precisam ver isso. Legal. Né? Eu acho que elas têm que saber que é bom ela economizar para poder investir nisso, né? Sim. Porque o retorno vem. Com certeza. Né? Tomara que depois dessa ideia, muitas pessoas comecem a olhar diferente, né? Sim. E até também a gente pensando no lado residencial, quando a gente fala em projetos, às vezes as pessoas pensam só em casas grandes. Mas não, a gente tem clientes que fazem casas menores que ficam lindas. Porque o que as pessoas têm que entender é assim: o tijolo, o cimento, a areia, ele é o mesmo preço para todo mundo. Entendeu? Então, você vai fazer a sua casa... eu não quero uma casa grande, ou porque eu não quero, ou por condições financeiras, vou fazer uma casa menor. Mas pode ser a casa mais linda, entendeu? Que daí vem a importância de uma boa... As casas menores, elas, se você for ver, precisa muito do arquiteto. Pra gente otimizar o espaço, pra gente, né, conseguir fazer um fluxo bom. E depois fazer uma fachada que, mesmo que ela seja menor, ela traz imponência. Entendeu? Pra ficar bonita ali, pra quem vê. Não importa se a sua casa é grande ou pequena. O projeto, ele é criado da mesma forma. E no final, é o que eu falo. O material custa a mesma coisa. O material bruto. O que varia são os acabamentos. É verdade. E aí você tem uma infinidade de acabamentos que você pode escolher dentro do que você pode pagar. Porque hoje tem para todos os bolsos, né? E sem abrir mão de qualidade, né, Ju? Sim, tem muito material de qualidade hoje que você encontra, né? E eu falo assim, vale a pena, eu vou fazer... Faz o bem feito, mesmo que você demore um pouquinho mais, para depois você não falar, me arrependi, agora eu vou ter que trocar. Aí não deu nem 2 anos, você quer trocar. Entendeu? Não era melhor fazer certinho, nem que demore um pouquinho mais, mas fazer bem feito. E isso que você falou, né, é interessante porque quem nunca foi num decorado deveria ir num decorado, né? Eu falo assim, de apartamento. Uhum. Porque às vezes você vê apartamentos pequenos. Eu gosto muito de ver vídeos no YouTube de apartamentos pequenos em São Paulo. Que são apartamentos de 24 metros, 32 metros, que você fala assim, nossa, meu Deus, que pequenininho. Só que a pessoa geralmente que mora num apartamento desse, lá no vídeo, ela paga um arquiteto. Sim. E aí o arquiteto pensou no apartamento de uma maneira que se você tivesse um apartamento maior sem arquiteto, não estaria tão aconchegante, tão bonito quanto o apartamento pequeno. E eu fico encantado, assim, porque eu falo, gente, como que dá pra fazer isso nessa metragem? Então, assim, é muito impressionante a diferença que um arquiteto faz. É só visitar um decorado que você vai perceber. E até pro construtor, né, que você tinha comentado, ele quer vender a casa. Ele realmente investir no arquiteto ou fazer a parte de interiores. Nos Estados Unidos acontece muito isso. Os corretores imobiliários fazem esse processo de pegar uma casa, mobiliar ela com móveis alugados e fazer lá o dia da visita. E quando a pessoa chega, ela vê o sofá, ela vê toda a decoração, toda a parte de interiores,
ela fala, gente, eu me sinto na Ele minha se casa vende já. sozinho, ele não precisa ter corretor no momento desse. O corretor só vai lá. Exatamente, ele só vai lá pra abrir. Então, assim, isso faz muita diferença. Faz. E outra coisa que eu ia te perguntar, dentro disso ainda é... A pessoa também não precisa fazer o projeto muitas vezes inteiro, né? De interiores. Ela pode fazer por partes, né? Sim. Por exemplo, eu quero começar com o meu espaço gourmet... Ou com a minha sala. Uhum. Então, é possível fazer isso também, tudo né? a gente pode conversar e ver, né? Eu tenho até um caso de uma cliente que ela entrou em contato com nós para fazer um projeto de interiores para ela. E quando eu passei o valor para ela, ela falou assim, nossa, Ju, eu achei que fosse a metade do valor. Aí eu expliquei para ela que hoje o projeto de interiores, ele tem um valor mais agregado do que o arquitetônico porque ele envolve mais detalhes. Não que ele seja mais importante, porque o arquitetônico também não tem como você começar sem o arquitetônico. Sim. Só que ele nos dá mais trabalho para fazer no escritório, porque tem muita coisa para detalhar se ele for completo. Expliquei tudo para ela. Eu falei, daí ela está cogitando fazer só a área social. Eu falei que tudo bem, né? Ela falou, porque para mim os quartos é mais tranquilo de resolver, mas eu vou fazer a área social. Eu falei, tudo bem, mas eu acho importante, assim, a área social, principalmente quando envolve cozinha, elétricos, para você conseguir definir as coisas, né? Então, assim, as pessoas, elas buscam, mesmo que seja... Porque elas sabem da importância que tem no projeto. Elas sabem que ela precisa da gente. Porque não é fácil você chegar numa loja de acabamentos e ver aquele monte de porcelanato e escolher o seu. Sozinho.